mais uma oportunidade de estudar, de refletir, de tentarmos melhorar nesse processo. A gente vai falar hoje dos infortúnios ocultos. Mas antes disso, como eu fiz ano passado com vocês, a gente está iniciando mais um ano, mais uma trajetória. E aí, mais uma vez, a gente faz mais uma nova listinha, né? Do que nós precisamos, do que nós queremos conquistar, o que vem à frente nesse nosso processo. E aí fica... Vou tirar daqui, tá? E aí a gente fica refletindo, né? Antes a gente pensava, o que eu quero conseguir, o que eu quero ganhar. E hoje em dia a gente já sabe que é o que eu preciso para conquistar isso. Como eu irei construir este meu sonho, essa virtude, essa conquista. Porque nós já sabemos que a gente recebe oportunidades, a gente recebe ferramentas, incentivo, inspiração, mas que a tarefa é nossa, né? De construirmos. E aí a gente tem que pensar nesse ano com muita vontade, né? Na questão da paz. Estamos vivendo momentos tensos, sempre vivemos, mas a gente precisa nos unir, a gente precisa se fortalecer nesse pedido, que precisa ser um pedido coletivo, né? Além dos nossos pedidos individuais, nossos desejos individuais, esse precisa ser um desejo de todos nós. E aí a gente sabe que a paz do mundo começa onde? Começa em mim, né? Vamos cantar um pouquinho? Hoje eu estou sem caixa de som, que ela resolveu, né, parar de funcionar no meio da palestra do Rubens, culpa do Rubens. E aí a gente está aqui, eu estou brincando, gente, mas a caixa de som realmente deu problema e a gente vai à capela mesmo, não tem problema. Então vamos lá? A paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir mais. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela vontade de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Então a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Então, quando a gente fala de construir essa paz, como já dissemos antes, a gente não tem como fugir da caridade, de fazer o bem, de desejar o bem ao outro e a nós mesmos. Porque a gente constrói essa paz dentro de nós, mas a gente também auxilia os outros a construírem por si próprios, sim, mas com ajuda, né, com incentivo, com recursos. Com tudo isso que nós recebemos, a gente também tem condições de oferecer. Então a gente vai ler aqui um trechinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. É o capítulo 13, e que foi escrito instituído, né, por Cáritas. Só que nesse momento, Cáritas se coloca como a própria caridade falando, né? Como se a caridade se personificasse e falasse com a gente. Então ele fala assim: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Então aqui fala que esse tem que ser o objetivo que todos nós precisamos ter em comum. Então não é só para o ano de 2026, né? Em nossa vida a gente precisa ter esse objetivo, essa meta, porque é o caminho principal que nos leva até Deus.
eu, Rubens, Edson, não, todos nós. O caminho que todos nós, toda a humanidade precisa para se aproximar mais de Deus. E então a caridade continua falando assim: fiz nessa manhã, imagina a caridade, né? Um ser caminhando pelas ruas e falando: fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas. O que será que a caridade viu pelo caminho, que deixou magoada e pensando: quanta miséria, quantas lágrimas. Será que a caridade viu uma pessoa no chão, sem condições dignas de moradia, sem moradia? Será que viu uma pessoa passando fome, uma criança na rua doente? Será que foi isso que a caridade viu? Pode ter sido. Será que a caridade viu alguém triste no banco chorando? Será que ela viu uma pessoa de terno, arrumada, com um olhar triste? Será que ela viu uma pessoa rica, cheia de recursos dentro de um carro, brigando com seu esposo, angustiada? Será que ela viu? O que nós podemos dizer? O que nós aqui já choramos no ano passado, em anos anteriores? Quais motivos nós tivemos para chorar, para nos entristecer, para estarmos numa situação de miséria interior, lágrimas? Esse pode ser o motivo de qualquer pessoa, não apenas o nosso, de chorarmos. E pode ter sido isso que a caridade viu ao passar pela rua e se entristecer. A gente já pensa logo numa situação evidente na rua, né? Uma situação de pobreza, uma miséria material. Mas todas as outras são dignas de nossas lágrimas, de nossa compreensão, de nossa piedade. E ela continua falando assim: quanto tendes de fazer para secá-las todas? Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltaram para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, então o corpo tirano do espírito, esse corpo tinha fome e que se as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração, não saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E a pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como que para que rogar, que protegessem aquela pobre e aquele pequeno ser, que se encontrava num seio estéril, alimento insuficiente. Então ela viu aquela mãe, e como um espírito de luz, que vem no ouvido de quem está sofrendo e fala: coragem, não desanima, não se afasta de Deus, não deixa o seu coração se amargurar, não se decepcione com a vida. Coragem, coragem. Há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Então a caridade fala que ela conseguiu tranquilizar a alma, o espírito, trazer coragem, fazer ela ter vontade de orar, de pedir a Deus. Sintonizou aquela mãe a Deus, fez uma ponte daquela irmã com Deus. Mas e a necessidade material? E o estômago que pedia alimento? E o bebê que estava com fome? A espiritualidade conseguiu resolver esse problema? Não. Como resolver? E aí eu trago para vocês uma história que é de Paulo Coelho, que se chama Ratoeira. É uma história de um ratinho numa fazenda, mais um ser personificado aqui, né? Um ratinho que estava na fazenda onde ele morava com outros animais, com uma família. Só que esse ratinho viu uma ratoeira sendo colocada no depósito. O ratinho ficou desesperado, porque a ratoeira era para pegar ele próprio e ele morreria.
Ele ficou muito desesperado e começou a correr pela fazenda pedindo ajuda. Começou a gritar com todo mundo: uma ratoeira, me salvem, me salvem. Ele foi até a galinha. Dona Galinha, colocaram uma ratoeira, eu vou morrer. E a galinha falou: não perturba meu sono, me deixa dormir. O ratinho foi embora. Continuou desesperado e foi até o porco. Porco, eu vou morrer. Colocaram uma ratoeira. A ratoeira vai me pegar quando eu menos esperar. E o porco falou: meu irmão, eu vou orar por você. Mas a ratoeira continuou lá. E ele continuou desesperado e foi até o boi. Seu boi, você é grande, me ajuda. Eu sou grande, mas a ratoeira não vai nem beliscar meus dedinhos. Meu dedinho, né? Só tem um. Eu não vou morrer. Deixa essa ratoeira pra lá, isso não é problema meu. E o ratinho ficou desesperado. Ninguém ajudou. O porco pelo menos foi orar por ele. Sentiu piedade. Mas a ratoeira continuou lá. E aí um dia, de noite, barulho da ratoeira. E a família falou: pegamos esse rato. A família foi logo lá verificar no escuro e não percebeu que o que a ratoeira pegou era uma serpente venenosa. E a serpente mordeu a perna dessa mulher. A família toda desesperada levou ela para o hospital para ter todos os cuidados necessários. Ela não morreu, sobreviveu, começou a se recuperar. E o marido falou: vamos cuidar de você. Que susto que nós levamos. Eu vou cuidar muito bem de você. Eu mesmo vou preparar uma canja para você, bem gostosa, para você se recuperar. Adeus, galinha. E assim, alimentou a esposa com todo carinho, com todo amor. E vieram vários convidados, todos foram lá para ajudar a cuidar, para ver que ela estava bem. Eba, quanta gente na nossa casa, vamos matar o porco. Vamos fazer uma grande refeição em família. Adeus, porquinho. Mas o gasto ficou grande, com tantas visitas, com tantos tratamentos médicos. E eles tiveram que vender o boi para o matadouro. Adeus, boizinho. E aí, será que o problema é realmente de cada um? Ou será que o problema é nosso? Será que precisa chegar a nos afetar diretamente para a gente perceber que o problema é de todos nós? Será que cabe cada um viver a sua própria existência a seu modo e buscar a sua própria evolução? Porque fora da caridade não há salvação. E aí a gente pensa: eu estou fazendo bem, eu estou doando umas cestas básicas, eu estou doando roupa ali, doei a roupa para o bazar, já tenho meu dia de atividade na minha casa espírita, no meu templo, onde for, já estou fazendo meu papel, minha salvação está garantida. Mas ainda assim a gente está pensando só na gente, né? Eu estou fazendo, eu estou salva, eu quero a minha salvação, o que eu tenho que fazer? Né? Qual é a minha tarefa para eu me salvar? Como um porquinho, eu vou orar por você, eu me importo com você. Mas a ratoeira estava lá. Assim como o estômago vazio dessa mulher continuava vazio. E a espiritualidade conta com a gente. Então a gente vê um outro caso aqui. Mais adiante, meus amigos, ainda é caridade falando. De pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles jamais a mendigarem, a implorar a piedade dos passantes. Então eram pessoas que estavam trabalhando, perderam seus empregos. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas ruas, né? A gente às vezes acha que quem está na rua é porque quer, é porque desistiu, fugiu de casa, prefere as drogas, é porque nasceu assim, né? Como se fosse um animalzinho de rua, né? Que a gente vai, tá a vida inteira ali, é um morador de rua, né? E a gente não sabe que muitos deles eram pessoas que vieram para cá para trabalhar, que vieram conquistar o seu dinheiro, que tinham casa, tinham o seu conforto, mas não conseguiam emprego, não conseguiam pagar seu aluguel e tiveram que sair. Pessoas que tiveram inundações, enchentes afetando suas casas, incêndios. Então a gente tem que parar para pensar por que essas pessoas estão na rua. O que aconteceu com elas? Independente dos motivos também. Como podemos ajudar? Então nesse caso era um irmão que estava sem emprego, perdeu sua moradia,
mas não tinha coragem de pedir ajuda, tinha vergonha. Vai ficar sem ajuda? Vamos ver o que a caridade vai falar. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz de mendiga por eles. E vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, lareira sem fogo, leito sem coberta. Não vos digo o que fazer, mas deixo a iniciativa aos bons corações. Pois se eu vos ditasse a regra, não terias o mérito de suas boas ações. Então a caridade aqui se coloca como intermediária, dizendo que ela nada tem a doar a ela mesma, mas ela vai incentivar outros a fazer. Ela vai mendigar por aqueles que não conseguem o sustento, que não têm coragem. Coragem não, mas que tem vergonha mesmo, né? De dizer que está precisando de ajuda. E quantas vezes a gente também não faz isso, não é? A gente busca, faz uma campanha, faz um auxílio, porque a gente às vezes sozinho não tem condições realmente de fazer toda uma campanha, uma doação muito grande. Então a gente busca outras pessoas, mendiga por eles, digamos assim, como ela disse, pede auxílio e vai doar para quem? Para quem está precisando. Para quem pediu? Nem sempre. E aí entra o nosso assunto de hoje, da gente aprender a olhar a cada um de nós e percebemos com carinho, com sensibilidade, o que nós estamos precisando. Porque às vezes a gente faz uma campanha muito grande de arrecadação, por exemplo, de alimentos, e que tem alguém dentro da própria casa passando fome, e ninguém sabe. Às vezes faz uma arrecadação enorme de dinheiro e tem alguém que está doando o seu dinheirinho para uma rifa, para uma campanha, e ela própria não tem como se sustentar. Porque a gente tende a olhar essas misérias como uma miséria explícita. Aquela miséria que você passa na rua e vê, é nítido para todos que passam. Ou a pessoa está pedindo. Às vezes você passa e nem percebeu a pessoa ali. Mas ela, ei, tia. Aí você, opa, nem tinha percebido que estava aqui. Porque tem que pedir para a gente perceber. Mas os que não pedem, a caridade também está lá tentando inspirar a gente. Vai lá, vai ali naquela rua, passa naquela rua ali. Ah, mudei meu caminho, não sei porquê. E quando você se depara, você é sensibilizado. Mas a escolha de ajudar ou não é nossa. O que fazer com essa intuição que a gente recebeu de passar, de olhar, de ajudar? A escolha é nossa. Ninguém dita as regras, ninguém nos obriga. Só nos inspiram. Mas, mais uma vez, como eu disse, a escolha vai ser de cada um de nós. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Quantas vezes não é o próprio Jesus Cristo, não é? Que está ali pedindo, e a gente está ignorando. Será que não foi nosso irmão do passado? Nosso esposo, nosso filho? Imagina agora, seu próprio filho, sua própria mãe, alguém querido na sua vida, na rua, pedindo ajuda, sofrendo, triste, e todo mundo ignorando.
Imagina como naquele momento você não gostaria de estar ali implorando, por favor, ajuda, é meu filho. Ajuda, pelo amor de Deus. Tem uma mãe ali perto, tem um pai ali perto, encarnado ou não, que está ali implorando pela ajuda, mas que sozinho não consegue atender essa necessidade material, que depende de outros como nós para fazermos. E aí vamos para os nossos infortúnios ocultos. O que seriam esses infortúnios? São infelicidades, situações de azar, dificuldades da vida. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 13, fala assim: nas grandes calamidades, nos grandes desastres, a caridade se agita e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios ocultos, discretos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então, quando a gente fala das grandes calamidades, é comum a gente se agitar, é comum a gente se unir. Vamos sim, vamos fazer uma campanha, porque tem um incentivo um do outro para que isso aconteça. E porque a gente segue o fluxo natural, não quer ficar de fora. Está todo mundo doando, eu preciso doar. E a gente toma consciência de que não, eu tenho que doar, eu também tenho que fazer minha parte. Com um coração sincero, não estamos dizendo aqui que a gente faça isso de má vontade. Com um coração sincero a gente ganha um ânimo a mais para fazer o que tem que fazer. E aí eu venho com mais uma história. História de um sábio. Existia um grupo de estudiosos que buscavam a sabedoria. Estavam estudando ainda, estavam observando, estavam em busca. Ainda não eram sábios. E o seu guia, que também não era sábio ainda, mas que estava liderando essa busca, ele falava: um dia nós vamos conhecer um grande sábio. Ele mora no alto daquela montanha. Me encontrem na minha casa, nós iremos juntos. E esses irmãos seguiram o caminho até chegar à casa desse mestre, desse professor. E nessa caminhada era uma zona rural. Então eles perceberam muitos animais passando, muitas pessoas com seus próprios animais caminhando, andando muito em direção a uma feira. E tinha um rapaz que levava os porcos, as ovelhas, ia caminhando. E ele viu que tinha um porquinho atrás que estava com a pata machucada. Ele tentava caminhar com dificuldade, mas pouco distante do grupo, mas ia caminhando. E eles viram que um senhor, muito senhorzinho, muito fraco já, magrinho, com dificuldade para andar também, não teve dúvidas, foi lá, pegou o porco grande, pesado, estava bem sujo, botou nas costas e subiu com o porco nas costas. Ficou todo mundo impressionado. E eles ficaram olhando assim: meu Deus, por que ele está carregando aquele porco grande nas costas? Aquele porco pesado, fedorento. Nossa! E eles começaram a conversar entre eles, e querer entender, já que eles estavam buscando a sabedoria. Por que será? Olha, o menino não está nem aí para o porco. Ainda olhou com cara de deboche para o senhor. Esse velho querendo carregar porco velho, porco sujo, fedorento, não estava agradecido. O próprio porco não estava entendendo nada. Também não estava com nenhum olhar de agradecimento. Se não tem a gratidão do menino, não tem a gratidão do porco, não tem gratidão de ninguém, por que ele está fazendo isso? Eles foram até o professor, contaram a história para ele, e eles falaram: olha, mas é óbvio que ele fez porque era o certo a fazer. Ele estava fazendo o que a consciência dele pedia. Então ele não fez pelo porco, ele não fez pelo menino, mas fez por ele próprio, porque a consciência dele pedia isso. E eles foram caminhando até a casa do sábio, no alto da montanha. Quando eles chegaram lá, eles resolveram perguntar: olha, eu já dei minha explicação, mas os meninos estão muito curiosos. Hoje de manhã, eles viram o senhor carregando um porco grande, fedorento, estava bem sujo pelas costas.
O Senhor andava até com dificuldade. Por que o Senhor fez isso? E o grande sábio olhou para eles e falou assim: hoje de manhã, porco grande? Olha, meu filho, desculpe, mas eu não lembro de nada disso não. Mas, se vocês estão dizendo, deve ter acontecido. E eles voltaram muito intrigados. Como é que ele não lembra de um porco gigante fedorento nas costas? E aí só no final que eles entenderam a moral da história. Ele já tinha desenvolvido tão bem essa virtude da caridade, que ela era tão óbvia, tão natural na vida dele, que isso não ficava nem registrado na memória dele. Não era um fato grandioso, era um ato do dia a dia. Vocês se lembram? A última vez que vocês pediram desculpa a alguém na rua por ter tropeçado o pé de alguém? Vocês lembram da pessoa, do sorriso dela? Não é natural, né? Você está na tua parte, desculpa. Vocês lembram a última vez que vocês falaram obrigado para alguém? Nas ruas? É natural. A gente faz assim sem muito esforço. Então, esses hábitos nossos de educação já são tão naturais na nossa vida que a gente não fica: olha, Maristela, hoje de manhã eu tropecei no pé de alguém e eu pedi desculpa. E a Maristela: muito bem, estou muito orgulhosa de você. A gente não faz mais isso. Ou porque falou um obrigado. Não é um ato grandioso que faz a gente ficar orgulhoso e feliz. Para ele também não era. Carregar um porco para ele era algo natural. Tá machucado, vou carregar. Então é essas virtudes que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Essas qualidades essenciais que nós precisamos ter para sermos seres humanos do bem de verdade. Faremos isso hoje, amanhã, só porque eu falei na palestra amanhã seremos todos virtuosíssimos? Não, nem eu nem vocês. Mas a gente tem que mirar nesse objetivo, ter essa meta, para que a cada dia a gente possa avançar um pouquinho mais. Então, para isso, a gente precisa desenvolver várias qualidades para sermos virtuosos. O bem, que é diferente de fazer o bem, né? Fazer o bem é você fazer uma beneficência. O você desejar o bem, desejar fazer o bem, essa é uma virtude verdadeira. É ruim fazermos o bem? Óbvio que não. Mas desenvolver a vontade natural de querer fazer aquilo. E não só porque tem que ser feito. A caridade como um todo. Não só ser benevolente, mas também indulgência em relação às dificuldades dos outros, às falhas alheias, perdoar as ofensas. É ser trabalhador, não importa o que, mas atividades úteis na nossa vida, que possam servirmos uns aos outros. É sermos sóbrios. Isso tudo são palavras no Evangelho, tá? Sóbrio no sentido de equilíbrio mental, equilíbrio emocional, raciocínio crítico, coerente e modéstia. Porque sem modéstia, todas as outras virtudes se apagam. Todas elas perdem o brilho, perdem o valor. Eu aprendi muito com uma amiga espiritual que puxava a minha orelha, que não precisamos de largas janelas, mas de pequenas frestas para levar luz a quem precisa. Então a gente não precisa fazer algo grandioso, a gente não precisa fazer algo com visibilidade, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, para levar luz a quem está precisando, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém reconheça, como esse senhor, nem lembrava que tinha feito. E é isso que a gente precisa avançar. Nesse trechinho que a gente leu da caridade, dito por Cáritas, ela coloca da árvore da beneficência, que é uma árvore bela, que é uma árvore cheia de frutos, de flores, e que todo mundo pode se saciar nela. Só que ela fala de forma interessante que essa árvore, esses frutos, não ficam disponíveis eternamente. Ficam sim, mas a depender das caridades que nós façamos. Então, à medida que eu vou lá e colho um fruto da beneficência, ou seja, eu estou precisando e eu vou até essa árvore me beneficiar, as minhas próprias boas ações fazem ela se reencher de flores e frutos. É uma analogia, é um pensamento, mas para a gente lembrar que para termos, que ela fala assim, se peço,
que a caridade disse, né? Eu peço, eu mendigo por eles, se peço, também dou, e muito. Então a caridade é botar o amor em movimento. É você doar para você receber, mas não com esse objetivo. É o objetivo de todos nós podermos nos saciar nessa árvore da beneficência, de todos nós estarmos ali sabendo que se eu precisar, alguém vai me ajudar. E quem é que está precisando? Eu vou ajudar. E assim a gente caminha junto. Esse precisa ser o objetivo coletivo, de nos ajudarmos, de nos apoiarmos. Não é cada um por si, como vimos na historinha, né, da ratoeira. Não é cada um por si. E não é porque vamos nos afetar direto ou indiretamente. É porque nós todos somos responsáveis por manter essa árvore da beneficência cheia, repleta, bela, viva. Todos nós precisamos doar, todos nós precisamos agir, colocar esse amor em movimento. E aí eu queria pensar o seguinte. Nós, levanta a mão, quem aqui que já sentiu raiva? Algumas pessoas não sentiram, tem inveja. Levanta a mão, quem já sentiu inveja? Em um momento da vida, levanta a mão, quem já sentiu tristeza? Quem já sentiu mágoa? Vou falar para vocês que nossos irmãos desencarnados também. Às vezes a gente está lá, às vezes não que eu nunca estive, né? Mas às vezes uma pessoa pode estar numa gôndola lá em Veneza, né? Sentadinho lá, com um chapeuzinho, um sorriso lindo, né? Tá lá passeando e o coração está amargurado. E os pensamentos, os sentimentos estão nas sombras e a gente nem percebe. Às vezes nós aqui palestrantes podemos estar falando de amor, mas naquele dia nosso coração pode estar endurecido nas trevas. Às vezes nós aqui trabalhando, todos nós, e a gente não sabe. Porque falta a gente essa sensibilidade de olhar no olho do outro, de perceber, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? A gente tem que cuidar uns dos outros, dentro da nossa casa também. Precisamos ter esse cuidado de olharmos. Vamos olhar um para os outros? Olha para quem está do lado. Mas não olhe para a aparência física, não. Olha na alma. Aquele olhar de quem está enxergando as dores do outro. Porque todos nós aqui levantamos as mãos em várias situações de mágoa, de tristeza, de raiva. E o que a gente quer nesse momento? Ser acolhido, ser escutado, que possa ter um momento de fala, desabafo. Que alguém nos abrace e diga, vai ficar tudo bem, você não está sozinho. A gente quer que alguém ajude a libertar a gente desse sentimento. E olha o cuidado, né? A ajuda pode ser isso mesmo, vamos lá, vamos se vingar. Como pode ser uma ajuda, não de muro entre essa pessoa e Deus. Uma ajuda de ponte. De não, meu irmão, eu sei, eu te entendo. Eu sei o que você está sentindo. Talvez você tenha razão. Mas eu vou te ajudar a se libertar desse sentimento. Aí é ponte. Então sejamos ponte, não muro. Vamos tentar aproximar essas pessoas de si próprias, das suas essências divinas, dos amigos espirituais, de Deus. Então olha na alma do seu companheiro do lado. Olha com os olhos e com os próprios olhos diz, estou aqui, se precisar de mim. Porque todos nós podemos sofrer. Vamos lá? Sinceramente, eu preciso saber como sua vida está. Vasculhar de mansinho o seu coração, como sangue vagar por tuas veias, até conhecer o mais íntimo do teu ser, do teu ser.
quer nos ajudar. Estejamos abertos para Jesus, mas também estejamos com um olhar sensível uns para os outros. Eu vi que ninguém olhou para o olho do outro. Olha como a gente tem dificuldade de se olhar, né? Como a gente tem dificuldade tanto de olhar na alma do outro, quanto de permitir que a nossa alma fique exposta. A gente não consegue esconder. A gente não consegue mascarar os infortúnios ocultos, as tristezas ocultas. A gente mascara com muita facilidade. Mas nossos irmãos, os encarnados, muitas vezes nossos obsessores, não são demônios que nós vamos expulsar. São nossos irmãos, que sofrem o mesmo que nós. Raiva, rancor, amargo, a inveja. Todas essas dores que nós temos, eles também têm. Só que essas dores eles não mascaram. Eles não conseguem estar numa gôndola em Veneza sorrindo, como se tivesse tudo uma maravilha. Eles mergulham, eles plasmam todos esses ambientes hostis, equivalentes à hostilidade que está a dureza do seu coração, dos seus pensamentos. E aí a gente vai agir como o ratinho, o boi, a vaca. Isso não é problema meu. Não. Somos espíritas. É problema nosso. É problema nosso, porque a gente se coloca aqui conhecedor desse mundo espiritual. A gente se coloca aqui conhecedor da necessidade que nós encarnados e desencarnados temos, da mesma forma de nos sentirmos acolhidos, amados, validados em seus sentimentos. E da mesma forma que a gente possa ser ponte e não muro, para que eles voltem a se aproximar de Deus. Então eu trago aqui uma oração do livro Libertação, escrito por Franciscano Xavier, psicografado por André Luiz, em que o orientador, Gúbio, ele estava em sofrimento, porque havia toda uma história de obsessão sendo realizada com a própria filha dele. Então a filha dele estava sendo obsediada e sofrendo muito, mas ele estava lá, com todo o amor do mundo, para ajudar os próprios obsessores a se libertarem. Eu não vou contar mais porque vale a pena ler o livro. Mas eu vou ler uma oração que ele faz. Sério? Semana passada. Ai, perfeito, então. Então vocês sabem a oração que eu vou ler. Vou ler o trechinho só porque ela é muito longa. Mas eu queria pedir, já que vocês já estão nesse clima, nada é por acaso, né? Eu queria pedir que a gente realmente fizesse uma oração de verdade, com nossas melhores intenções a esses irmãos, para que a gente possa ter esse olhar caridoso entre nós na casa espírita, entre nós no trabalho, na família e também com nossos irmãos no plano espiritual. Fazer um culto no lar, uma horinha, 20 minutinhos por semana. Pega aquele horário, se compromete a fazer uma oração, a fazer uma leitura do Evangelho. Eles estão lá ouvindo, se beneficiando. Faz uma oração pela sua família, mas faz por eles também. Tem um irmãozinho do teu lado, você tem mediunidade, ou tem sensibilidade, está sentindo aquela energia que não é sua. Não fica querendo se livrar desse irmão. Não fica com, eu vou lá na desobsessão para me livrar dele. Ora por ele. Pede a Deus, pede a Jesus, aos amigos espirituais que o acolham, que ele sinta a paz no coração, que ele sinta a luz de Jesus. Porque não são irmãos inferiores, são irmãos como nós. Estão sofrendo, são sofredores, como nós. Não são inferiores a nós. Nós mesmo podemos cair numa situação, quem sabe, ao desencarnar, quem sabe a gente não vacile, não abre uma brecha e caia numa situação de obsediar alguém. Não estamos livres. Então vamos nos unir nesse propósito? Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos,
doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faz-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Então, que querido Mestre Jesus possa abençoar a todos os irmãos que estão aqui presentes, em sofrimento. Eu queria então também... Acabei ainda não, tá? Lembrar a gente de outra frase que está aqui no livro, que vocês devem ter visto também, que fala assim: quais são as armas justas num serviço de salvação? E aí o orientador responde: em todos os lugares, um grande amor pode socorrer um amor menor, dilatando-lhe as fronteiras, impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Então, às vezes, nós somos os que têm a fé maior, o amor maior. Em outras situações, nós somos a fé pequena, o amor menor. E aí, dessa árvore da beneficência, que todos podem se saciar, nós somos aqueles que vão colher. Em outros momentos, nós vamos ser aqueles que vão ajudar a frutificar essa árvore. Então, que a gente possa ter um olhar mais sensível um para os outros. Que a gente possa ter também esse olhar de empatia, que não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro nas situações em que ele vive, com a história de vida social, emocional, psicológica, econômica. É tentar se colocar na história do outro, para entender o que ele está sentindo, o que ele está precisando. Às vezes a gente não entende, porque para a gente aquilo não é tão prejudicial, para a gente aquilo não é tão relevante, mas para o outro é. Temos mais olhar sensível uns para os outros, para os infortúnios ocultos também. Dentre nós, eu fiz essa mesma palestra na outra casa, na Efisa, onde faltou luz 5 vezes seguidas. E a mesma dificuldade eu percebi das pessoas se olharem no olho. Parece uma coisa boba, né? A gente olhar para o lado e olhar no olho, na alma da pessoa que está no nosso dia a dia. Talvez tenha sido um pedido ousado, mas a gente está junto. A gente trabalha junto. A gente está unido. E a gente não consegue, às vezes, olhar nos olhos, olhar na alma. Ou se permitir ser enxergado na alma. Então, que a gente consiga olhar com um olhar sensível, olhos de ver, mãos de ajudar, de perceber os infortúnios ocultos, as tristezas, as mágoas, as misérias, as dores. Que esse propósito, então, seja um propósito de todos nós. Que esse possa ser um objetivo coletivo, um compromisso que a gente possa assumir a partir de hoje, para esse ano de 2026. Que a gente possa realmente botar esse amor em movimento, usar a caridade a favor de todos nós, porque não estamos sozinhos e precisamos trabalhar juntos. Porque é a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. É a última música então de hoje. Que a gente possa se unir como tarefeiros de Jesus
Não só para cuidar daqueles que pedem, mas também dos que não pedem, de nós mesmos e daqueles que a gente nem percebe a existência, porque aos nossos olhos talvez eles não apareçam. Já somos uma multidão, temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, não há mais tempo a fugir. Ninguém precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda. É de sombra e de dor toda vez amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova seu coração, mãos na massa, cristãos, que é obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Vamos de novo. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. A obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. A voz é sua, porque é a nossa. Vamos trabalhar, gente, mas a memória falhando é minha. Ainda bem que eu tinha uma colinha aqui. Gente, muita gratidão. Fica o convite, fica a reflexão para todos nós. Vamos nos melhorar cada vez mais. Vamos nos unir na tarefa, que é a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Obrigada.